Olá, eu sou a Thelma e nesse vídeo eu vou falar sobre a deusa suméria Inanna. A deusa suméria Inanna foi uma das deusas mais poderosas, temidas e amadas de todos os tempos. Até hoje, a sua sincronia religiosa, sua sincronia bíblica é uma das mais poderosas. A primeira citação à deusa Inanna vem de um canto que foi feito em honra, em homenagem ao deus Enki, e se chama Deus Enki e a Ordem Mundial. Nesse canto, o deus Enki, ele prepara e administra as funções de cada deus de acordo com as suas habilidades. Então ele coloca um deus para cuidar da cerveja, outro deus para cuidar do pastoreio, outro deus para cuidar do grão, da agricultura, da plantação, dos poços de água, e a deusa Inanna, ela não recebe nenhuma função. O que a gente entende do deus Enki nessa questão de não colocar a Inanna para fazer nada é que ele a considera muito jovem e muito imatura. Então tem um trecho desse canto em que a Ordem Mundial, em que ele descreve exatamente como a deusa Inanna não é capaz de exercer nenhuma função importante, e ela fica muito brava com isso. O que ele fala exatamente é que ela não tem habilidade nenhuma, o que ela sabe fazer é andar por aí, andar pelas ruas com as partes íntimas dela à mostra e amontoar a cabeça dos seres humanos, né, dos sumérios, dos cabeça preta. Ela montou as cabeças como pó. Então ela não tem uma função administrativa, ela não tem uma habilidade, e o deus Enki não a coloca em nenhuma das funções, e ela fica muito brava. Como você faz isso? A mulher extraordinária, a mulher que arrasa corações, a mulher que chega e todos abaixam o queixo na areia, na lama. Como que você não dá nenhuma função para essa deusa? E o deus Enki não dá, ele bate o pé e ele diz: não, você não vai ter nenhuma função porque você não entende nada de nada. Essa é a primeira vez que a deusa Inanna aparece. Ela aparece no finalzinho do canto, em letra cuneiforme, na tradução pela Oxford. Ela está na última linha, ali na última estrofe. Não aparece em mais nenhuma parte desse canto, porque esse canto não é sobre ela, mas ela ganha um extremo destaque justamente porque ela faz essa imposição. E o que eu vou fazer? O que você vai me dar para fazer, deus Enki? Como você não vai me dar nada? Eu sou a mulher extraordinária. Lembrando que a deusa Inanna, ela tem o perfil arquétipo astrológico do leão, porque ela foi nascida sob o signo de leão. Então o leão é o que? É o sol, é a exuberância, ela quer aparecer, ela quer ser reconhecida por algo. E aí a história da Inanna se desenvolve através dos cantos, com ela se transformando numa grande mulher, numa grande guerreira. Ela foca todo aquele poder, toda aquela luz que ela tem em algo mais produtivo, que é administrar uma cidade. Então ela recebe uma cidade para administrar, junto com o irmão dela, que também recebe uma outra cidade, que seria Jerusalém pela Bíblia, ou Lagash em sumério. Ele recebe essa região, a cidade dos 4 rios, e a deusa Inanna, ela recebe o Nug para administrar. Ela se torna uma grande administradora. O Nug se torna uma cidade muito reconhecida comercialmente, e ela enriquece a cidade, ela enriquece as pessoas ali. Todas as pessoas, elas engrandecem, homenageiam a deusa Inanna pelo que ela vem fazendo, pelo que ela vem transformando naquela região. Então ela alcançou isso, chega a um patamar, uma fase da vida da deusa Inanna, que ela alcança esse respeito, e ela, enfim, está pronta e preparada para se casar, porque ela já está na fase de constituir uma família
como todos os deuses levavam isso muito a sério, então ela queria já entrar nessa fase de matrimônio, de filhos, de construir realmente algo muito mais poderoso, muito mais enriquecedor, que elevasse ela a um outro nível, um nível maior, segundo a hierarquia e as honrarias daquele povo. Então o que a deusa Inanna faz? Ela se apaixona e ela aceita as ofertas de um agricultor. Esse agricultor, ele propõe e se disponibiliza a casar-se com a Inanna o mais rápido possível, e a Inanna se derrete toda por ele, e ela aceita, e os dois estão apaixonados e tal. Porém, acontece o dilúvio. E nessa fase do dilúvio, a deusa Inanna e os outros deuses, eles fogem para as montanhas, abandonando completamente o povo sumério, abandonando completamente os cabeça preta. Eles deixam eles a própria sorte e eles correm para as montanhas. Nisso, a deusa Inanna, ela se aproximou muito do filho do deus Enki, e eles começam um romance. Os dois se apaixonam perdidamente. O deus da Muzi, ele investe muito nessa relação porque ele deseja muito casar-se com a deusa Inanna, e finalmente ela cede. Ela diz: tá bom, vai, eu vou me casar com o pastor, porque o deus da Muzi, ele era o pastor. E o deus com quem ela estava enamorada, apaixonada, era agricultor. Então aí cabe uma observação importante, porque os pastores, eles viviam na Babilônia e os agricultores na Mesopotâmia. Então a região ali do Egito, a região ali de Cush, do Sol, do clã do Sol, que eram duas Cush, do clã do Sol, eles eram agricultores, e os deuses da Babilônia, eles eram pastores. Existiu uma rincha entre esses dois. Ah, porque a agricultura é melhor, não, porque o pastoreio é melhor do que ser agricultor. Existia uma disputa, uma competição ali para ver qual que era a função que era melhor, mais valorizada pelas pessoas. E a deusa Inanna considerava que ela gostaria muito de se casar com um agricultor, porque ela gostava da cevada, ela achava que a agricultura, ela valorizava a agricultura. E o deus da Muzi tenta convencê-la de que, olha, mas eu vou te trazer manteiga, eu vou te trazer leite, eu vou te trazer queijos. E ele propõe para ela, insiste para ela que ela fique com ele. Então ela acaba ficando por amor mesmo, porque ela preferiria se casar com um agricultor, que é do clã do Sol, que tem essa denominação bem separada. Porém, da Muzi era do clã do Sol, porque ele era filho do deus Enki, mas ele não produzia grãos, ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas, ele era um pastor de ovelhas e de cabras, tá? Então tem essa característica interessante. E aí o que acontece? A deusa Inanna, ela aceita se casar-se com ele, e até o Gustavo fez uma observação lá no grupo sobre por que o casamento da deusa Inanna e do deus da Muzi uniriam os clãs, enquanto que outros deuses de clãs do Sol e da Lua já haviam casado, já estavam juntos. Por exemplo, o Ningizida era casado com uma filha da deusa Ninmah, que era do clã da Lua, ou do deus Enki também tinha outras filhas, outros parentes que eram casados também com deuses do clã do Sol. Então, por que o casamento da deusa Inanna com o do deus da Muzi causou tanto, fez com que se tornasse muito mais importante do que os outros casamentos? Bom, por quê? A Inanna, como ela sempre chamava muito a atenção, ela já tinha ali sobre ela um reconhecimento muito grande. Ela já era muito amada, ela já era bem sucedida, ela era a mulher que fazia acontecer. E o deus da Muzi, ele por sua vez mais tímido, mais na dele, já
né, mais quietinho ali, também tinha uma cidade. Ele cuidava da cidade da Terra Preta, que muita gente acha que é a cidade do Egito. Não concordo exatamente com isso, mas é uma questão de lógica de pesquisador, né? Existem pesquisadores que encontram lógica no fato de que a Terra Preta do deus Damuzi, que Deus Damuzi governava, ficava no Egito. Eu discordo, porém, eles acreditam que fosse assim. Então, Damuzi, ele tinha muitas terras herdadas do clã do Sol, e a região ali do Egito seria designada pelo deus Enki para que a deusa Inanna e o deus Damuzi erguessem o seu reino, elevassem a sua morada e construíssem ali maravilhas. Isso enraiveceu, enfureceu o deus Marduk, porque ele acreditava que merecia aquela região do Egito, ele acreditava que merecia Kek, a cidade dos chifres de víboras da deusa Nimá. Ele queria aquilo para ele desejava o Egito para ele. Então isso causou um atrito, e quando ocorre um atrito, esse atrito ele fica marcante na história. Então por isso foi tão importante a questão da deusa Inanna com o deus Damuzi, o casamento dos dois, a união dos dois, por causa exatamente dessa questão, da questão que os dois teriam uma grande cidade nas mãos para governar. E a Inanna não media esforços, ela dizia que ela ia engrandecer aquilo, ela já tinha planos, ela já tinha projetado já uma grande transformação em Kek, Egito, onde ela elevaria o nome da cidade. E cada vez mais que a deusa Inanna se propunha a elevar a cidade do Egito, a elevar a cidade de Kek, que ficava na Mesopotâmia, que era do clã do Sol, pertencia ao clã do Sol, isso mais enraivecia e mais atormentava o deus Marduk. Então ele não aceitava de jeito nenhum que a deusa da Inanna, a deusa da lua, do clã da lua, da Babilônia, filha do deus Nannar, o deus da luz, adorado em Ur, tomasse tanta representatividade numa terra da Mesopotâmia. Isso causou muito atrito, isso causou um desconforto muito grande. Então ele armou um plano ali, uma situação para separar o deus Damuzi da deusa Inanna. Essa deusa, ela acabou perdendo o noivo, porque o deus Damuzi ele acabou morrendo. Existem vários cantos de pontos de vistas diferentes do povo sumério relatando a morte do deus Damuzi. Então alguns relatam de uma maneira, outros relatam de outra. Quando passa para o Acádio, então, a história já é outra, é tipo o telefone sem fio, porque é uma cópia, eles vão copiando. Lembrando que muitos desses tabletes, eles foram copiados e repassados milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, por alunos em fase escolar, por crianças. Então, fica difícil a gente encontrar realmente a verdadeira história, a primeira versão, o que aconteceu de fato. Mas vamos pegar aqui a que mais condiz com uma história real, com uma história cotidiana, algo que mais próximo da nossa realidade, do que a gente reconhece. A gente vai pegar essa versão da tabuleta que diz que a deusa Inanna, ela foi até o submundo atrás do deus Damuzi, porque ela estava num luto terrível, o corpo do seu marido não era encontrado, ela correu por imensas planícies, ela foi atrás do corpo desse deus por diversas áreas, diversas regiões, e até que ela encontrou uma pessoa que, em troca de um favor, contou para ela aonde o corpo estava. Então a deusa Inanna, ela tem essa questão de correr atrás do corpo do deus Damuzi. E aí vem a versão que conta pra gente sobre como a deusa Inanna foi até o submundo atrás do deus Damuzi.
Então, a história da deusa Inanna é uma história longa e complexa. Eu gostaria de dividir a história dela em duas partes para ficar mais claro, para eu poder ter realmente mais tempo para colocar direitinho tudo o que ela representava, para que não fique faltando detalhes. Então eu vou fazer mais um vídeo, tá, gente? Vou fazer parte 1 e parte 2. Então continua.